Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Eu acabei de assistir esse filme aqui, Gengis Khan, né? Gengis Khan. Assisti esse filme e a história começa que um cara invade o vilarejo, toma a mulher dele e leva a mulher. Então ele se junta com uma turma e vai lá para resgatar a mulher, né? E consegue dar um fim lá no cara que estava querendo abusar da mulher dele, consegue resgatar ela. Até aí tudo bem, né? Conseguiu se vingar, conseguiu recuperar a esposa, mas ele continuou acreditando que ele é o Gengis Khan, que é o destino dele ir eliminando tudo que tem pela frente para poder conseguir uma aliança com as províncias para viver segundo a maneira dele, né? Do jeito dele, do jeito que ele vê o mundo. Ele é meio religioso, né? Ele acredita que é ajudado e apoiado pelo Deus dos céus e permissão dos céus e coisa e tal. Só que você vai vendo o filme, tá tendo aquela mortandade braba, né? Aquela guerraiada braba, que você vê que fica muito sem sentido ele indo ali se unindo com os vilarejos, né? E destruindo tudo que tem pela frente por causa do espólio de guerra. Aí eu vendo assim, falei, mas tem algo errado nesse filme. Tem algo errado nesse filme porque ele é um mongol, né, da Mongólia, que disse o Gengis Khan, tá conseguindo esse exército, mas eu não tô vendo o propósito nessa destruição, porque tá faltando informação positiva da história do Gengis Khan, né, que ele conseguiu unir as províncias na China e fazer um império gigantesco, né, ele conseguiu unir as províncias para construir um império gigantesco. E nessa história aqui, ele une as províncias e destruindo tudo que tem pela frente nesse tormento, né? Mostrando que quem vive pela espada morre pela espada, que o pecado da carne que causou todo esse massacre, faltando a informação positiva, né? Nesse filme, a respeito do visionário que ele era, que ele uniu mesmo as províncias na China e ergueu um grande império, tá entendendo? E aí eu fiquei achando estranho, falei, mas peraí, Gengis Khan era mongol? Ai, pensei que ele era chinês, que negócio esquisito, estranho. Mas aí eu pensei, de certo deve ser semelhante a Adolf Hitler, que virou o presidente lá da Alemanha, mesmo não sendo alemão, né, sendo austríaco. Então pensei, deve ser um caso semelhante, já que estão mostrando ali a união das províncias, porque era vilarejos separados, né? Não era um povo unificado ainda mostra que era um povo nômade, né? Que viviam livres. Então pensei, deve ser o início, né? O império, beleza, né? Deve ser o início, ele se unindo ali com as províncias de uma forma autoritária, com poderio bélico, né? Corrida armamentista. Deve ser semelhante à história de Adolf Hitler na Alemanha, na corrida armamentista, quando estava construindo. Então fez o Império Gigante, porque império você constrói. Para ter império é preciso construir, edificar. Agora, destruir império não constrói império, tem que construir, né? Eu fiquei vendo isso e falei, estranho, esse filme tá meio esquisito, porque tá ali devastando tudo, se unindo, criando exército, mas é a parte dele edificar o império chinês mais famoso da história. Cadê a parte de construir um império lindo, bonito, porque a China é linda, né? A China tem construções lindas, que é a coisa mais incrível do mundo. E eu fiquei querendo ver esse lado positivo. E eu assistindo o filme, pensando, pô, mas no momento que eu vou ver a China, vou ver as grandes construções, as coisas bacanas, e ao mesmo tempo pensando, bom, até que ele ainda vai construir, então, o império chinês que a gente imagina, é isso que eu fiquei ali assistindo o filme. E aí ele vai, na hora que chega no final do filme, conversa lá com o professor, que está educando o rapaz lá, que está refletindo a respeito das estratégias dele, e ele pergunta para esse professor qual é o destino dele. Ele fala: se você continuar assim, né, vai ter mais derramamento de sangue, porque os inocentes pagam pelos pecadores, né? E aí ele vai lá conversar com o cara, pede aliança com o cara, né? E o cara fala para ele que ele é igual o vento, é livre e não pode ser contido, que não aceita se unir a ele, né, para fazer parte do exército dele. E de repente, terminou o filme, o que acha que é isso? Cadê o resto da história positiva de tudo isso, né? Mostrar o lado negativo da guerra, tudo bem, que eu vi, mas cadê o lado positivo? O lado positivo da edificação do império que fez o nome dele ficar famoso, entendeu? Porque o que faz o nome de um conquistador ficar famoso é ele edificar um império gigantesco, entendeu? Ele fazer uma grande obra. É isso que dá nome a um grande vencedor, né? Porque se ele faz uma guerra sem propósito de construir, o nome dele não é escrito na história. As pessoas simplesmente apagam o nome de uma pessoa destrutiva da história. O que faz uma pessoa manter um nome na história é ela ser edificante, ela construir um grande império. Vocês podem notar que aconteceu com Adolf Hitler a mesma situação. Ele ficou famoso pelo poderio bélico na corrida armamentista, que ele construiu, né? Tudo que ele estava construindo com a educação, com uma doutrina muito rígida, muito sistemática. E só que a estratégia dele, por ser separatista e acreditar numa raça ariana superior, uma raça só, né? E achar as outras raças impuras, que ele é apenas uma raça dominante no mundo, é que deixou ele em confusão por causa que o mundo tem várias civilizações e tendo muitas guerras, botando tudo a perder, né? Onde ele acabou perdendo, sendo derrotado, porque as civilizações não aceitam isso. É guerra sem propósito algum. Então, a história, quando você vê da Segunda Guerra Mundial, o lado positivo foi a parte que ela contribuiu com a melhoria da qualidade de vida das civilizações, dos seres humanos. As grandes invenções, né, vacina, né, a parte da medicina, a parte edificante, construtiva, positiva, é que fez o nome de Adolf Hitler ficar famoso. Ele só foi a decadência quando partiu para a guerra e violência. Já no caso de Gengis Khan, aqui está mostrando o início ali da união, e causando essa guerra nessa união das províncias, beleza. Mas aí, nesse caso do Gengis Khan, faltou o lado positivo da história dele, do império gigante que ele construiu. Então chega no final desse filme, assim, quando ele tá com as províncias unidas, mostrando as bandeiras, e ele chega de frente para a muralha de um vilarejo cercado com as casinhas bonitinhas da China, eu falei, oh, agora sim, chegou num vilarejo semelhante da China, de respeito, né? E terminou o filme nessa parte que eu não gostei, falei, cadê a parte que ele contribuiu para o nome dele entrar na história, entendeu? Porque a China, por exemplo, se tornou uma grande potência por causa da proliferação em massa. A China vivia sempre sendo atacada, e para ela vencer os oponentes, o povo chinês ganhou na proliferação em massa. Hoje, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a China se tornou uma grande potência mundial. Uma grande potência mundial. E o bom da China é que aprenderam. Teve até um certo momento que eles se fecharam para o mundo, né? Se resguardaram, se fecharam, se isolaram do mundo, passaram a viver isolados
fazendo grandes construções, grandes edificações, corrida armamentista, investindo pesado no poderio bélico, e na hora que eles foram se tornando fortes e resistentes, que eles se abriram para o mundo, para o mercado dos negócios, fazendo parceria com os norte-americanos, né, e se tornando ainda mais fortes. Então foi aí que a China se tornou uma grande potência, né? Ela se esmagou primeiro, fez um grande império, aí se abriu para o mercado dos negócios, se uniu com o norte-americano e pronto, aí fez uns negócios gigantescos, umas coisas de primeira, e aí vocês podem notar que os chineses têm uma estratégia inteligente, precisou unir para construir. Uma guerra para destruir não faz grandes nomes. Agora, unir para construir é que faz grandes nomes de respeito, entendeu? Essa estratégia do povo chinês é tão inteligente que você vai notar que depois que chegou a mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, o próprio Estado chinês declarou que para ter um filho só, é preciso provar condições financeiras para ter um filho. Lá agora tem um controle da proliferação, um controle de natalidade rígido e sistemático que na China só pode ter um filho caso prove condições financeiras para ter um filho. Aí sim, provou que tem condições financeiras de sustentar uma família, aí é permitido ter um filho. E se quiser ter mais de um filho, quiser ter 2 filhos, tem que declarar renda e condições financeiras para ter mais de um filho. Hoje em dia, o controle de natalidade na China é sistemático porque já tem gente demais, entendeu? Para não esgotar os recursos naturais e tudo mais, né? Para ter boa qualidade de vida. Agora lá na China é assim, para ter mais de um filho tem que provar condições financeiras para isso. Então a China está se tornando cada vez mais poderosa no mundo dos negócios, né? Cada vez mais influente, porque ficaram mais inteligentes a respeito até da proliferação dos descendentes. E agora é assim, não pode ter filhos sem condições financeiras. Porque sofreram muito quando usaram a estratégia da proliferação para evitar a extinção da própria espécie e para se tornar um povo forte. E por causa de muita dor e sofrimento, por causa da proliferação e a miséria, eles teve que aprender com a escassez a sobreviver e a ser mais capacitados, a ser mais edificantes, né? A ser mais produtivos. Como eles sofreram muito para chegar numa potência grande, no mundo dos negócios, num império gigante, eles passaram a fazer isso agora, que é só permitido ter filho provando condições financeiras para sustentar uma família. E aí a China se tornou uma grande potência com essa sabedoria, né? Que envolve a história do Gengis Khan, que é a parte positiva, que eu falo pra vocês que nesse filme, infelizmente, não destacou esse lado positivo, né? Dele edificar o império com a união das províncias. Faltou só esse detalhe no filme. Mas a história é essa. Depois que a China se tornou uma grande potência, se abriu para o mundo, no mundo dos negócios, né? Abriu o mercado para o mundo inteiro, no mundo dos negócios, a China vem só se fortalecendo cada dia mais, se tornando uma grande potência a nível mundial, né? E isso tá bacana, essa parceria da China com os norte-americanos, que eles vêm fazendo isso agora. Faz negócio com o mundo inteiro, a China faz negócio com o mundo inteiro. E os próprios Estados Unidos, os próprios norte-americanos, também reconheceram que isso aconteceria com a China. Antes mesmo da China se abrir para o mundo dos negócios, se abrir para o mundo inteiro, no filme O Núcleo, né? Um filme norte-americano, O Núcleo, um filme muito bom. Aliás, os próprios norte-americanos gostam de usar filmes para poder educar nas escolas, orientar o pessoal, né? No próprio filme O Núcleo dos norte-americanos, eles mostram lá naquela estratégia, naquele filme de ficção, um rapaz americano lá muito inteligente, que entende bastante tecnologia, falando o quanto a China estava crescendo na área e que seria a maior potência econômica do mundo. Falou, ó, vai chegar um momento que nós, americanos, não seremos mais o líder mundial da economia. Chegará um momento que a China que vai ser a líder mundial da economia. Vai ser, aqui vai ficar em primeiro, né, lugar como líder mundial na economia. Isso, os próprios norte-americanos já vem reconhecendo esse crescimento econômico da China, né, não como uma ameaça, mas também como uma grande parceira de negócios. É claro que todas as picuinhas políticas, isso é coisa, né, coisa estratégica, dividir para conquistar. Mas já na parte histórica real, globalista de como funcionam as coisas, é assim, né? Os Estados Unidos unidos com a China mesmo, igual são unidos com o Japão também, coisa e tal, até com o Vietnã, já tem essa aliança a nível global para construir, para se destacarem no mundo dos negócios, para fazer coisas grandiosas, parcerias grandiosas. Eles já vivem isso com boa parte mesmo do mundo inteiro. E eles reconhecer que a China ia se tornar uma grande potência mundial faz tanto sentido que é o que está acontecendo, né? Que a China, depois que se fortaleceu, se abriu para o mercado mundial, está vendendo para o mundo inteiro, fazendo parceria com o mundo inteiro, inclusive aqui com o Brasil. O Brasil também tem uma ótima parceria de negócio com o mundo inteiro, entendeu? O maior produtor de alimento do mundo é o Brasil, embora os Estados Unidos é considerado primeiro por causa da produção industrial, dos maquinários, da tecnologia que tem para isso, mas o Brasil não deixa nada a desejar nessa questão, né? É o celeiro mundial da produção de alimento. Então o Brasil tem uma respeitabilidade gigantesca no mundo inteiro, entendeu? E aí nessa história que você vê que faltou esse detalhe positivo nesse filme, quando vocês assistirem. Se você tiver interesse em assistir esse filme. E esse ator que aparece ali, aqui ó, em cima do meu vídeo aqui, ó, que eu tô conversando, é o ator que faz o personagem do Shang Tsung no filme Mortal Kombat, né? É o ator mais famoso da China, do Sun Aí eu tô assistindo esse filme, mas esse ator, então, o filme vai ser, o tema vai detonar tudo, né? Aí na hora que aparece o grande momento dele, pá, pum, morreu. Que é isso? Eu esperei o tempo todo pra ver quanto que esse ator ia fazer a diferença no filme. Apareceu só pra poder servir de isca, pra atrair o público. Caramba, né? Mas assim, o filme é legal só pra vocês terem uma pequena ideia do início de como começou a União das Províncias. Só não tá completa a obra porque faltou destacar o lado positivo da história de Gengis Khan, entendeu? Ele construir um mega império com a União das Províncias e fazer a China se tornar gloriosa. Só faltou respeito a esse lado da história. Mas é interessante saber porque o povo chinês deve ter o próprio ponto de vista, porque já que o filme colocou o Gengis Khan como um mongol, né, da Mongólia, que começou na Mongólia e se tornou o imperador da China. É assim que o filme está dizendo. Mas isso quem sabe é os chineses. Se ele é mongol ou ele é chinês. Esse é o chinês que vai saber. É os chineses que sabem porque é igual a história da Alemanha, né? Que o Adolf Hitler se tornou o presidente da Alemanha, o poderosão lá da Alemanha, e ele é austríaco, ele não é alemão, mas né, se naturalizou alemão e se tornou chefão. E ele só ficou famoso pelas contribuições, pelas obras dele que fez de grandes construções, edificações, na parte da corrida armamentista e tudo mais. Só foi a bancarrota quando entrou na guerra como animais, entendeu? Então, guerra, qualquer um que entra numa guerra sabe que guerra é uma coisa insana. Porque guerra, ela não é edificante para construir coisas grandiosas, né? Guerras são destrutivas. E para ter um nome na história, como colaborador no lado positivo, fazer nome na história tem que ser edificante, tem que ser construtivo. Tem que construir um império no próprio nome para ser respeitado. Entendeu? Então até qualquer guerra você fica uma coisa insana.
Por isso que quando tem um propósito de construir, o nome se destaca. Mas quando começa a destruir, o nome cai por terra. Igual aconteceu